Hoje no Terapia da Gula eu vou fazer um prato havaiano. Nós vamos comer um poké, óbvio que abrasileirado. O que eu preciso para fazer o meu poké? Então eu separei aqui, já deixei algumas coisas já pré-prontas, né? Para ser mais rápido e ser mais fácil da gente preparar o prato. O que eu fiz? Então a primeira coisa que eu fiz foi um arroz, né? Arroz normal, sem problema nenhum, a gente faz. Um arroz branco, temperado só com sal. Eu ainda coloquei um pouco de alguns temperinhos para dar um cheiro, como um orégano, alguma coisa assim para dar um cheiro. Eu tenho salmão, eu vou fazer um pouquinho de salmão, eu posso fazer um pouquinho de qualquer peixe, sem problema nenhum, atum ou algum outro peixe branco, o que queiram. Ele tem que ser cortado em cubinhos, não precisa ser cubinhos muito certos, né? Aqui eu tenho um cubo que está um pouquinho maior, outro um pouco menor. Eu aproveitei, eu tenho uma média de 400 gramas de salmão, que eu aproveitei um resto que eu tinha congelado para poder fazer. Quanto mais natural, melhor. O poké é um prato havaiano, como eu disse para vocês, que os pescadores costumavam fazer quando eles voltavam da pesca com fome. Então eles pegavam, desvisceravam o peixe, né? Tiravam todas as escamas, deixavam o peixe limpo, o filé, e dividiam e partiam ele em cubinhos e depois misturavam principalmente com alguns produtos locais, o arroz, que é mais barato, ainda o nori e outros produtos locais que eles tinham. Aqui eu vou fazer o meu salmão. Eu tenho uma cebola roxa que eu passei no azeite junto com pimentão amarelo e pimentão vermelho. Vou botar abacate, que está com limão, para manter a oxidação dele baixa. Eu tenho salsa, cebolinha. Eu fiz um crisp de couve com alho poró, que se vocês quiserem a receita, tá lá na receita do feijão, do risoto de feijão que eu fiz, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu usei por cima um crisp de couve naquele risoto de feijão. A única diferença desse crisp é que eu botei também um alho poró junto. Eu tenho aqui rúcula, onde eu separei as folhas do talo. O talo eu vou colocar por cima para dar um gostinho diferente e dar uma crocância também. Eu tenho cenoura, pepino, gergelim e alguns temperos que eu vou usar, o tarê, o óleo de gergelim e o shoyu. E ainda eu fiz aqui uma mistura de uma colher de sopa de vinagre de arroz, junto com 3 colheres de água, 3 colheres de sopa de água e uma colher de chá de açúcar, que eu vou usar no arroz. Então eu vou colocar no arroz para dar um sabor de um arroz japonês. E ainda vou colocar um pouco de cream cheese no salmão. Como as pessoas que vão comer comigo o salmão, elas não gostam de peixe cru, então eu vou ter que passar o salmão na chapa. Botei aqui uma frigideira para dar uma cozida no salmão, né? Então aí eu vou logo em seguida eu vou temperar com limão e vou fazer o salmão com o cream cheese. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa mistura do vinagre de arroz que eu fiz, vou colocar sobre o arroz e vou misturar. Feito isso, misturado no arroz, eu vou tapar ele de novo e vou deixar ele aqui de lado. E agora vou passar a fazer o salmão. Vocês vão ver que o poké é um prato rápido e simples de fazer. Para fazer o meu salmão, eu vou colocar um pouco de azeite na frigideira. Logo em seguida que ele estiver quente, eu já vou pegar o salmão. Vou aproveitar pouco antes de colocar, já vou colocar o limão. Algumas vezes quando eu faço cru, eu já coloco o limão um tempo antes para ele ir oxidando e ele já ir cozinhando o peixe com o limão. Na realidade, isso aqui acaba sendo uma variação do ceviche também, né? Que é também uma comida do Pacífico, mas não especificamente dos havaianos, mas uma comida do Pacífico, aqui da região do Peru, aquela região toda da costa do Pacífico. Vou pegar o meu salmão, vou colocar na frigideira
Não preciso deixar muito tempo esse salmão, basicamente 4, 5 minutinhos, ele já vai estar pronto. Enquanto ele está aqui, eu vou colocar um salzinho para dar uma temperada nele. Salgado feito, eu já começo a mexer para trocar de lado. Ele já vai ganhando uma cor. E logo em seguida que ele já tiver cozido, selado, eu vou colocar o cream cheese. Aqui, ele já está quase pronto, né? Já pegou uma cor, já está no rosa mais pálido, especificamente. É a hora de eu colocar meu cream cheese para dar um sabor. Só para dar um saborzinho mesmo. Misturado o cream cheese, como eu já tenho tudo cortado, né, especificamente, como eu disse para vocês, eu tenho 400 gramas, eu fiz uma xícara, 400 gramas de salmão, eu fiz uma xícara de arroz, vou temperar também com limão e gengibre, eu tenho alguns pedacinhos de abacate que eu coloquei e tudo eu vou fazendo no olho, né? Aqui não tem grandes medições. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um bowl, sempre quando a gente come um poquê, se costuma colocar num bowl, os havaianos costumam comer num bowl, né? Então aqui dentro do bowl eu vou colocar um pouco de shoyu dentro dele e já vou pegar o meu arroz e colocar uma camada do arroz. O arroz com vinagre fica com um cheiro sensacional. Coloquei uma camada de arroz. Logo em seguida, posso até usar a mesma colher para colocar uma camadinha de salmão em cima do arroz. E aí eu posso começar a temperar. Vou pegar outra colher, porque aquela ali já está com o queijo. Vou pegar um pouco da cebola e do pimentão. Pode-se fazer que nem os restaurantes brasileiros têm feito, eles têm separado os ingredientes que usam para fazer o poquê, colocando cada um de um lado. Eu prefiro fazer eles em camadas misturados, né? Esse aqui eu vou fazer colocando um pouco de cada lado, sem problema nenhum, pra gente ver. Mas eu prefiro fazer tudo misturado porque eu gosto de sentir o sabor misturado, né? Então aqui vou colocar uma rúcula à volta, mais ou menos como decoração, tá? E aí eu começo a colocar os tops específicos, né? E começo a colocar um pouco de salsa, um pouquinho de cebolinha, que podia ter colocado lá junto com arroz também, né? Ou misturado com salmão para dar um sabor diferenciado. Tem gente que não gosta da cebolinha crua. Vou pegar um ralador e ralar um pouco de gengibre por cima. E vou ralar também um pouco de limão. Casca de limão fica sensacional, dá um sabor muito bom no poquê, em qualquer prato. Eu gosto muito de usar cascas de limão nos pratos. Vou aproveitar e vou colocar um pouquinho do nosso crisp de alho poró com couve. Usei uma couve manteiga para fazer e na volta eu vou decorar com o abacate. Em cima vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. E ainda um pouquinho de gergelim preto, que é o gergelim com casca, que a gente vai colocar para dar uma corzinha. Feito meu poquê, agora é só provar. Vamos tirar uma foto e em seguida a gente prova.
preparado o nosso poké, agora vamos para a prova, para ver como é que ficou. Então, ficou um espetáculo. Até o próximo Terapia da Gula.